Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Vamos para mais uma aula do tópico trigonometria na circunferência. Bem, dando sequência às nossas aulas, vamos analisar a ideia de seno e cosseno de um arco trigonométrico. Melhor dizendo, vamos ver a ideia do seno e do cosseno na circunferência trigonométrica, tá ok? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai tomar como base, né, a ideia que vocês têm do cálculo do seno e do cosseno de um ângulo agudo, lá, tá? Em um triângulo retângulo. Então, basicamente, vocês devem lembrar, né, da ideia do seno e do cosseno em um triângulo retângulo, onde o seno é definido como sendo o cateto oposto, certo? Seno de um ângulo é igual, vou botar assim, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno do mesmo ângulo é justamente o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vamos utilizar essa ideia aí, em um triângulo retângulo, e vamos estender esse conceito, né, para o seno e o cosseno de um arco trigonométrico. Para isso, a gente precisa trabalhar com a circunferência trigonométrica, tá ok? Vamos lá, nós temos aqui mais uma informação. Na circunferência trigonométrica, vamos nos referir ao eixo das abscissas, ou seja, o famoso eixo X, tá? Daqui para frente vamos associar o eixo X como sendo o eixo dos cossenos, tá ok? Então o eixo horizontal, o eixo X, vai ser identificado agora como eixo dos cossenos. De forma semelhante, o eixo das ordenadas, que é o nosso famoso eixo Y, ele será identificado como sendo o eixo dos senos, tá ok? Vamos ver mais algumas coisinhas aqui. Bem, então eu vou agora justificar, né, o porquê do eixo X ser chamado de eixo dos cossenos e o eixo Y ser chamado eixo dos senos. Então aqui nós temos a nossa circunferência trigonométrica, tá ok? Devemos lembrar que na circunferência trigonométrica ela deve estar com o centro na origem do sistema cartesiano ortogonal. Devemos lembrar que o raio da circunferência, vou colocar aqui, ó, ele tem que ser igual a 1. Devemos lembrar também que esse ponto aqui, ó, que tem coordenada 1, 0, é o que a gente chama de origem dos arcos, tá ok? Então, todos os arcos são determinados a partir desse ponto. A gente chama de origem dos arcos. Pronto. Mas, aqui eu estou com a circunferência trigonométrica, né? Onde os arcos dos eixos, né? 0, 90, o arco de 180, o arco de 270 e fechando aqui o arco 360, eu estou trabalhando aqui com essas medidas em graus, mas o que eu vou fazer aqui com essas medidas em graus, né, é a mesma ideia se o arco estiver medido em radiano. Então vamos lá. É o seguinte, vamos considerar um ponto aqui, ó. Vou chamar aqui um ponto qualquer, certo? Esse ponto, ele tem coordenadas, tá? Vamos lá. Ele vai ter, se eu baixar essa projeção aqui, ó, ele vai ter essa coordenada, que nós vamos chamar de x, tá? Coordenada x. Se eu projetar esse ponto também aqui paralelamente, projetar ele no eixo y, aqui nós vamos ter também um valor, a outra coordenada y. Então, temos aqui o ponto ó, P, que tem coordenadas x na abscissa, o valor dela é x, e na ordenada, né, ele tem um valor dy, ok? Vamos considerar agora a reta, que vai ligar aqui, ó, a origem a esse ponto P. Então, se você observar, isso aqui vai determinar
um ângulo. Esse ângulo eu vou chamar de alfa, que é um valor qualquer, tá ok? Nós devemos lembrar aqui, ó, esse segmento aqui, que une o segmento OP, ele tem medida igual a 1. Isso pelo fato do raio da circunferência ser igual a 1, tá ok? Como nós vimos no início. E aí, o que nós vamos fazer é o seguinte. Se vocês observarem, esse triângulozinho aqui, ele é um triângulo retângulo, certo? Olha só, o ângulo reto está justamente aqui. E vamos aplicar as razões trigonométricas, porque o meu objetivo é justamente encontrar, por exemplo, eu quero saber qual é o valor desse segmento. A princípio, esse segmento ele tem a medida igual a x, tá? Então, esse tamanho aqui, ó, até esse pontinho aqui, ele tem tamanho igual a x. Mas vamos encontrar esse segmento em função desse alfa, tá ok? De forma semelhante, queremos encontrar também o tamanho desse segmento aqui, ó, em função desse alfa, tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos aplicar as razões trigonométricas, né, nesse triângulo retângulo, com essas informações que nós temos. Só um detalhe, é que esse cateto aqui, ó, por construção, ele é igual a esse segmento aqui, tá certo? Que nós temos aqui um ângulo de 90 graus, o desenho não está tão retinho, porque eu usei manual, né, então, mas aqui devemos lembrar que esse cateto aqui, ó, esse cateto aqui, ele é igual a essa medida aqui que nós estamos querendo encontrar, tá ok? Queremos encontrar o valor dele em função desse alfa. Então, vamos ficar com o seguinte. Primeiro, vamos aplicar o seno do alfa, do ângulo alfa, nesse triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo aqui, vou aplicar o seno e o cosseno. Então, vamos ficar com o seno de alfa, nós sabemos que é o cateto oposto. Então, o cateto oposto o ângulo alfa é esse cateto aqui, que nós sabemos que ele tem medida y. Então, vai ficar y sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa desse triângulo é justamente igual a 1. E aí, se a gente fizer o meu pelos extremos, vamos concluir que esse y tem valor igual ao seno do ângulo alfa. Ok? E isso aqui é muito importante para nós, porque ele nos dá o valor do y em função de alfa. O que significa dizer? Significa dizer que esse segmento aqui, esse segmento que nós sabemos que mede y, em função de alfa, o valor dele é justamente, ele representa para nós o seno do ângulo alfa. Ou seja, o valor do comprimento desse segmento é justamente o valor do seno do ângulo alfa. Tá ok? Algo semelhante, vamos fazer para o cosseno. Então, o cosseno desse ângulo alfa, ele vai ser justamente o cateto oposto ao ângulo alfa, e o cateto oposto é justamente esse cateto aqui, ó, que sabemos que mede x, dividido pela hipotenusa, e a hipotenusa aí é igual a 1. E aí, se a gente fizer o meio pelos extremos, então vamos chegar que o x é justamente igual ao cosseno do ângulo alfa, né? Então vai ficar 1 vezes x, vai dar x, e 1 vezes o cosseno vai dar o cosseno de alfa. E aí nós temos também o valor do x em função de alfa, né? E aí o que é que nós temos aqui? Que esse cateto, cujo valor dele é x, em função de alfa, o valor dele é justamente o cosseno do ângulo alfa. Ou seja, a medida desse cateto, né, a medida desse cateto representa para nós o valor do cosseno do ângulo alfa, certo? E aí nós temos uma pequena mudançazinha agora, né? Ou seja, esse ponto P que tinha coordenadas P com valores x e y, ele passa a ter agora uma outra coordenada, que eu vou representar agora em função dos valores que nós encontramos. O primeiro valor é o x, então aqui vai ser o quê? Cosseno
do ângulo alfa, tá bom? E o segundo valor, que é o y, ele vai ser justamente o seno de um ângulo alfa. Então, com essas informações, daqui para frente, qualquer ponto da circunferência trigonométrica, certo? Devemos lembrar que o raio tem que ser igual a 1, ela tem que estar centrada na origem, então qualquer ponto aqui da circunferência que você tiver, você deve lembrar que o primeiro valor, né, refere-se ao cosseno do arco a qual esse ponto ele determina, tá certo? E o segundo valor, ele representa o seno, né, desse arco. Então, qualquer ponto, qualquer coordenada que você, qualquer ponto na circunferência, você vai ter a coordenada dele, vou chamar aqui de um certo ponto Q, onde aqui vai ter um par de números, onde o primeiro número representa o cosseno, tá? E o segundo número representa o seno associado a esse arco. Tá ok, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês nessa primeira aula e deixar claro que o eixo dos x, como nós tínhamos falado no início, ele vai ser justamente identificado como sendo o quê? O cosseno do ângulo, no caso do ângulo alfa, tá? Então, para qualquer arco, se você quiser encontrar o valor do cosseno, você vai ter que pegar o ponto associado a esse arco e vai ter que projetar para o cosseno no eixo x. É por isso que o eixo x agora vamos chamar de cosseno. Então, esse segmento aqui, né, ele vai dar, o tamanho desse segmento vai dar justamente o cosseno associado a esse arco. E se eu quiser encontrar o seno, aí eu pego do ponto que está na circunferência e projeto no eixo y, que para nós agora é o que nós chamamos de eixo dos senos. Então, o tamanho desse segmento é o que nós vamos chamar de seno do arco a qual esse ponto aqui ele está associado, tá bom? Então, é basicamente essa. Lembremos que o eixo x daqui para frente vai ser chamado de eixo dos cossenos e o eixo y daqui para frente vai ser chamado de eixo dos senos. Ok? Valeu e até a próxima aula.